Então, pessoal, essa é a oficina 4. Convergir na diversidade. O que é essa oficina? A que essa oficina se propõe? Ela se propõe a afirmar a diversidade, incentivar a diversidade e encontrar o ponto em comum. Esse é o princípio dela. É a máxima dessa oficina. Afirmar a diversidade e encontrar o ponto em comum. Certo? É muito comum, é muito normal quando a gente quer, às vezes, gerar um ponto em comum, né, entre todos, a gente acabar homogeneizando as pessoas, né? Ou quando a gente afirma a diversidade, separar as pessoas. O nosso desafio é duplo, é afirmar a diversidade, as diferenças, certo? E ainda assim buscar o ponto em comum, aonde todos nós nos encontramos. Esse é o objetivo dessa oficina, certo? E ela começa com algumas perguntas, onde cada um vai escrever um pouquinho sobre a diversidade, certo? E a primeira pergunta é, e cada um vai escrever, o que é a diversidade? Lembrando que tudo que for escrito, né, não precisa ser lido, não precisa ser apresentado, cada um vai ler, cada um vai ter esse material para si. Então, o que é a diversidade? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, e quando essa diversidade me incomoda? Ainda é diversidade? Próxima pergunta, o que me incomoda e por que me incomoda? Quando algo me incomoda, essa diversidade de expressões, de formas de ser, o que me incomoda e por que me incomoda? Outra pergunta, tenho o direito de exigir que o outro mude? Eu tenho esse direito de exigir que o outro mude? E a última pergunta é, o que fazer quando o outro me incomoda? Certo? Uma coisa importante a gente diferenciar, depois que todo mundo responde essas perguntas, é a diferença entre diversidade e violência. Quando uma pessoa tem uma opinião que não permite que o outro seja como ele é, quando você tem uma opinião que ofende uma outra pessoa, que diminui uma outra pessoa, isso não é opinião, isso é uma violência. Você não é parte da diversidade, você está fora do espectro da diversidade, você está praticando violência. Violência não é diversidade, certo? Então, eu estou falando dentro do campo da diversidade, o que me incomoda. O outro tem o direito, o outro faz aquilo, o que me incomoda, dentro do que não é violência. Certo? Então é para a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque a violência é a inversão da vida e não pode ser considerada como parte da diversidade, porque desequilibra o bem-estar próprio e dos outros. Então a diversidade a gente considera tudo aquilo que não é violência, que é a expressão da vida, certo? E o que a gente vive hoje é uma explosão da diversidade. Porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais livre, onde as pessoas podem ser quem elas são, São inúmeras religiões, cada vez novas expressões religiosas surgem, Orientações políticas, sexualidades, Idades, cada vez mais idades ativas, no mundo, se expressando, exigindo respeito. Então a gente está vivendo não só essas diversidades, mas dentro mesmo de cada corrente dessa existe novas diversidades. E às vezes, na mesma família, a gente percebe pessoas que foram com a mesma criação, tiveram os mesmos recursos e pensam diferente. E até a gente mesmo, dependendo da situação, a gente age diferente. Na terça-feira a gente age diferente da quarta, numa determinada situação a gente responde de um jeito, na semana seguinte a gente responde de outro jeito para a mesma situação, a gente também muda. E é nesse contexto que o primeiro exercício vem. O primeiro exercício é a árvore genealógica da diversidade. O que é isso? A gente vai fazer um mapa da nossa família
né, considerando alguns elementos como raça, sexo, religião, orientação política, sexualidade, origem, gostos e virtudes, né? Porque é muito comum a gente às vezes reduzir a diversidade a um ou outro aspecto. Diversidade é a diversidade cultural, não. Ou a diversidade sexual ou religiosa. Não, a diversidade é muito mais ampla que isso. E a gente precisa descobrir que a diversidade está na nossa vida e está na nossa família, certo? Então, tem um desenhozinho, que é esse desenho aqui de uma árvore, que tem 5 espaços embaixo e 5 espaços em cima. E você vai colocar na parte de baixo as pessoas que influenciaram a sua vida. Qualquer pessoa que tenha cumprido os papéis de pai, mãe, avó, tio, né, ou um vizinho. As famílias são muito diversas, certo? Então essas pessoas são muito diversas também. Então você vai colocar o nome delas, independente da função que ocupavam na família, e vocês vão dizer essas relações: raça, sexo, orientação política, sexualidade, origem, virtudes, gostos, características, e você vai colocar o nome e algum desses elementos embaixo. Na parte de cima da árvore você vai colocar as pessoas do seu meio hoje, do seu meio de amizade, as pessoas que te inspiram, as pessoas que te movem, que te, né? E aí você vai colocar o nome delas e as características delas. E a ideia é que a gente, ao fazer esse exercício, perceba que a diversidade está na nossa família, está no nosso meio de relação mais próximo. Ela não está na ONU ou, né, na diversidade sexual. Ela está na nossa vida, certo? Ela está na nossa família. Então esse é o exercício da árvore genealógica da diversidade. O próximo exercício a gente chama de dinâmica de empatia. Por que a gente faz esse exercício? Porque é muito comum, às vezes, numa sala de aula ou num ambiente de trabalho, existem grupos, né? Grupos bem fechadinhos, bem acomodados, né? Bem separadinhos. Como é que a gente faz para que esses grupos interajam, que essas pessoas interajam entre elas? A gente precisa estabelecer alguns caminhos de empatia entre essas pessoas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente identifica algo que a gente também tem no outro. Então a ideia, como é que a gente faz isso numa sala de aula? A gente faz, depende do número, mas a gente faz grupos de 10 e faz um ciclo, todo mundo em pé. Para as pessoas em pé, em círculo. E aí, você vai fazer com que esse círculo seja o mais diverso possível. Você vai dar uma misturada nesse grupo. Então o grupinho do fundão vai dividir ele nos grupos, o grupo da frente vai dividir ele, o pessoal que é esportista, o pessoal que é estudioso, o pessoal que não sei o que, vai ficar cada grupo vai ficar bem diverso. E aí, você vai dizer o seguinte: você vai lançar algumas situações. E quem se identificar com essas situações vai colocar a mão na frente. Como se fosse uma equipe, né? Vai botar a mão na frente. Eu me identifico com isso, bota a mão para frente. E aí você vai deixar com que algumas pessoas falem, né? Por que você se identificou com aquilo? E aí você vai começar a perceber que vai começar a ter raios cruzados de empatia. Pessoas de grupos diferentes que vão se identificar. Por quê? Porque nós vamos colocar situações que não têm relação com os afazeres, com a superficialidade da vida, mas com coisas que têm a ver com a humanidade de cada um. Como, por exemplo, está lá o círculo. Quem já sofreu por amor? Qualquer pessoa, independente do que ela faz na vida, independente de sua idade, de sua religião, independente de onde nasceu no planeta, independente de qual ano nasceu, em qual milênio nasceu, pode ter sofrido por amor. Então, as pessoas vão colocar lá a mão. E aí você vai deixar livre quem quiser comentar. E quando as pessoas começarem a comentar, eu sofri por isso, não sei o que, eu me apaixonei por uma pessoa que não me queria, não sei o que, quando começar a surgir esses relatos, você vai ver que vai começar a ter identificação. Então você vai começar a perceber que grupos opostos vão começar a se identificar entre si. Por quê? São traços
que são mais amplos, né? Outra, quando a gente faz com professores, a gente pergunta: quem é que imaginou, quando mais novo, que estaria trabalhando em outra área, em outra profissão? E aí a gente está fazendo com um grupo de professores, de professoras, e vários colocam a mão para frente. Eu me imaginei modelo, eu queria ser astronauta, eu pensei em ser marinheira, atleta. E aí as pessoas vão colocando a mão e vão começar a se identificar. Ou outros não. Eu não sempre quis ser professora. E aí as pessoas vão se identificar isso, porque se inspiraram em outros momentos por outras áreas, tinham a imagem no futuro de outra forma, certo? E aí é muito legal, porque começa a gerar essa empatia cruzada, e as pessoas começam a se identificar. E quando as pessoas começam a relatar, é muito engraçado que mesmo quem não se identificou com aquilo, pode se identificar com a experiência da pessoa. E é muito legal porque escapa um pouquinho dessa coisa cotidiana, sabe? Dos afazeres e da superficialidade da vida. Quando você dá um passinho para trás, começa a rolar essa identificação. Então a ideia dessa dinâmica é um pouco isso. E você elabora as perguntas, né? Antes, né? A gente tem uma lista de perguntas que a gente também vai disponibilizar e que são perguntas que qualquer pessoa pode se conectar, né? Qualquer pessoa. Então você pode colocar algumas perguntas para identificar algum tipo de violência. Quem já pensou em desistir? Né? Quem já pensou... enfim, quem já passou por alguma situação difícil na vida? Então você pode colocar algumas questões para também ir sondando entre os seus alunos que tipo de vivências desagradáveis eles têm, certo? E também pode colocar algumas coisas de humor, né, que os exemplos que as pessoas vão dar, os relatos que elas vão dar vão ser engraçados e vão gerar um clima descontraído. O próximo exercício é o exercício de virtudes. O que acontece? A gente tem uma imagem muito negativa da gente. Às vezes, a gente tem uma imagem, às vezes, que se formou através do que a gente escutou sobre a gente. Então a gente ouvia que a gente era isso, que era aquilo, e a gente foi formando uma imagem que nem nossa é dos outros. E é muito comum a gente ter uma imagem da gente muito negativa, muito depreciativa, né? A gente está vivendo um período de muita agressão. Então é muito comum a gente ter uma imagem de nós mesmos que não corresponde ao que a gente gostaria de ser, ou nem sequer ao que a gente é mesmo. Então a ideia é que a gente fortaleça essas virtudes, fortalecer a própria imagem a partir das virtudes. Então, no círculo, vai fazer um grande círculo e cada aluno ou cada pessoa vai escrever 3 virtudes que possui. Cada um vai escrever lá. Pega um papelzinho e escreve. 3 virtudes. E é importante dizer que todo mundo tem virtudes. Todo mundo tem. E todo mundo vai conseguir. E que não precisa ter vergonha. E não quer dizer que se outra pessoa tem essa mesma virtude mais que você não tenha. Eu me acho uma pessoa inteligente, mas eu conheço gente, né, que é muito mais inteligente do que eu, né? E nem por isso me torna menos inteligente. Eu tenho um tipo de inteligência, certo? E eu gosto muito dela. Então, é minha, né? Pelo contrário, a inteligência dessa pessoa às vezes me puxa, às vezes me inspira, né? Às vezes amplia a minha inteligência. Então, ter outras relações com a virtude dos outros. Então, vamos colocar. Então, cada um vai escrever 3 virtudes próprias. E se surgir a resistência, a dificuldade dos estudantes ou dos profissionais de escreverem, você fala, não, então coloca uma virtude que você gostaria de ter, né? Para escapar um pouquinho dessa dificuldade que muita gente tem. Certo? Depois, cada um vai escrever 3 virtudes da pessoa do lado esquerdo. Né? Fulano de tal, que está do meu lado. Quais são as virtudes dele? Quais são as virtudes dela? E você vai escrever 3 e vai dizer para ela, eu te acho isso, aquilo outro. Certo? E tem gente que não tem clareza do que é virtude. Né? Então, ser alto, ser baixo, jogar muita bola, ouvir muita música, dormir, comer, não são virtudes. Não são virtudes. Virtudes são características, né? Outras características. Então, faz um esforcinho para eles elaborarem um pouquinho mais essas virtudes, certo? E para finalizar,
Geralmente esse exercício deixa um clima muito agradável, muito positivo, certo? Porque vai afirmando as características que cada um possui, afirma essa coisa da diversidade, né? Então isso é muito importante, porque a diversidade às vezes tem problema por isso, porque como eu não vejo beleza em mim, eu não vejo no outro. E quando você começa a ver beleza em si, você vê beleza no outro e a diversidade começa a se ampliar, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido a diversidade quando eu vejo beleza em mim e vejo beleza no outro. Então esse é o grande elemento da diversidade. E para finalizar, né, a gente tem um exercíciozinho que é um recorte, né, onde cada um vai recortar, ou pode ser num pedaço de papel, ou pode ser até falando mesmo. Mas cada um vai escolher 3 pessoas do seu meio familiar, de trabalho, escolar, no ambiente comunitário, enfim, de qualquer lugar. E você vai escolher 3 pessoas. E você vai dizer para ela 3 virtudes que ela possui. Fulano, eu te admiro por isso e por aquilo outro. Certo? Então, esse é um trabalhinho de casa que cada um vai fazer fora da oficina. Vai doar, vai presentear as pessoas com 3 virtudes. 3 pessoas com 3 virtudes. Enfim, essa foi a nossa 4ª oficina, que se chama Convergir na Diversidade, que busca, além de afirmar a diversidade, buscar o ponto em comum. Então é isso. Muito obrigado e até já.